Oi, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos pintar esse caneco aqui. Olha que lindo. Então, vai ficar assim, ó. Bem bonito, né? A gente vai fazer essa rosinha. Na outra aula eu ensinei a pintar esse pratinho com um pedacinho de bolo. Então, ó, vamos pintar hoje esse caneco aqui, bem bonito. Para começar a pintar o caneco, nós vamos fazer aqui embaixo como se fosse um chãozinho. E para fazer esse chãozinho, eu vou usar o verde oliva. Então, ó, tô diluindo o verde oliva. Aqui tem água e também clareador. Tá vendo que tá bem molinho? Só que eu não venho direto aqui. Eu vou tirar o excesso da tinta no paninho para ficar mais suave. Aí eu vou passando. Deixa eu puxar mais. Isso. Vou passando aqui, como se fosse um chãozinho, uma superfície de uma mesa, uma coisa assim. Pego mais um pouquinho do verde oliva, tiro o excesso no paninho. É importante, ó, que aqui fique no mesmo nível, mesma linha. Não pode ficar um lado mais alto, outro mais baixo. Depois que eu fiz isso, aí não precisa vir muito aqui, porque como tem só o caneco, esse outro aqui, depois eu puxei mais pra cá, porque aqui tem mais coisas, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Aqui também na rosa. Olha que linda. No próximo vídeo que eu for pintar uma rosinha, a gente vai fazer a luz nessas folhas e aqui na pétala. Ela tá bem seca e nós vamos fazer uma luz seca nela. Porque no próximo vídeo vai ter um vídeo de uma rosa. Já tá riscadinha, uma rosa bem simples. Para quem é iniciante, pouquinhas pétalas. E aí, a gente vai pintar ela e fazer a luz naquela outra que já tá pronta. Então, agora, para ficar um pouco, fazer uma sombra, como se o caneco estivesse fazendo uma sombra, que a gente vai usar o sépia. Pega também um pouco, ó. Pode até misturar aqui junto com o verde oliva, não tem problema não. Ó, eu tô usando um pincel menorzinho, para não correr o risco de colocar muita tinta. Vai colocando de pouco a pouco, porque se você achar que ficou fraco, depois você volta, pega mais um pouquinho. Se a gente vem com um pincel muito grande, principalmente se a gente não tá acostumada a usar pincel grande, ou se está começando agora na pintura, pode correr o risco de ficar muito forte. Se ficar forte aqui, pertinho, não tem problema, às vezes é que sai muito pra cá. Aí não fica legal. Ainda mais se for assim a pintura mais porcelanizada. Essa daqui é uma pintura mais decorativa. Porcelanizada ela usa mais branco, é mais suave. Olha, aí fiz assim, ficou bem legal já, né? Se a gente quiser escurecer um pouquinho mais, podemos vir com a cor preta, bem pouquinho do preto. Aí a gente vai limpar, ó. Coloquei só um pouquinho, pega bem pouco, pode misturar também para não ficar muito forte, ó. Vai ficar um sépia um pouquinho mais escuro só. Tira um pouquinho do excesso e vem com a tinta pro lado de cima, aqui embaixo. Vai pondo de pouco a pouco, porque caso você colocar muito, ainda mais o preto, vai dar um trabalhinho para poder tirar o excesso.
Se passar aqui um pouquinho em cima do risco, não tem problema não. Só não pode passar muito também. Aí a gente pode voltar com um pouquinho do verde oliva. E passar só mais um pouquinho aqui. Ó, então ficou assim, ó. Agora nós vamos fazer o caneco. Para pintar o caneco, nós vamos usar o vermelho vivo, vermelho tomate, vinho e terra vermelho queimado. Olha, pode ser o púrpura também, no lugar do vermelho queimado. Então, nós vamos começar com o vermelho tomate. Se o seu vermelho estiver muito grosso, aí você dilui um pouquinho. Mas eu gosto de usar o vermelho sem diluente. A não ser que seja uma área muito grande. E aí vai ficar mais difícil pra gente pintar. Agora eu venho com o vermelho queimado e passo aqui. Meu pincelzinho já tá bem acabadinho, que eu uso ele bastante. Aí a gente vai passando devagarzinho, pode usar um pincelzinho menor também. Cuidado para não cobrir todo o vermelho tomate. Se passar aqui em cima, não tem problema não, só não pode passar pro lado de lá. Depois que eu fiz isso, eu vou lavar o meu pincel, não deixe ele com muita tinta. E agora eu venho com o vinho. O meu vinho, ele é um pouco mais escuro. Então, às vezes, ele vai ficar um pouquinho mais forte. Eu uso esse vinho aqui, ó. É da Trucolo, muito bom também. Então, ele é um pouquinho mais escuro, é o vinho Merlot. E vou passando aqui. É como se a sombra se essa parte da caneca estivesse fazendo sombra ali dentro da caneca. Esfuma. Agora vamos lavar o pincel. Pegar o vermelho vivo e passar aqui na parte mais clara. Isso. Agora nós vamos pintar aqui o caneco. Enquanto isso aqui vai secando, depois a gente faz a bordinha. Vamos deixar ela mais por último. Vou começar aqui, que eu quero que aqui fique com mais luz, então vou colocar o vermelho vivo. Vou começar por ele. Agora eu vou vir com o vermelho tomate. E vou misturando um no outro. Aqui tem a rosinha, então a gente pega, vamos deixar essa pertinho dela, mas por último. Depois a gente vai usar um pincelzinho menor para não tampar a rosinha. E como depois a gente vai pintar ela um pouquinho mais claro, se tampar não vai ficar tão legal depois. Para pintar por cima não vai ficar muito bom. Fica mais difícil. Aqui ainda tô usando o vermelho tomate. Olha, aqui que é um pouquinho mais difícil, a gente pode usar um pincelzinho menor.
fica mais fácil. Olha, tá vendo que eu deixei uma bordinha aqui? Vamos pegar um pincel menor. E vou colocar vermelho queimado. Olha, eu peguei bastante porque é bastante o espaço aqui. E já dá uma esfumada. Porque a tinta não pode ficar, fazer divisão. Você vê, assim, aquela divisão de uma cor para outra. Então, já vai colocando e vai espalhando. Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Eu acho melhor esse aqui. Esse aqui é o pincel molinho das cerdas sintéticas. Eu gosto bastante de usar ele. Para quem não é acostumado, é um pouquinho difícil. Aí, vem bem devagarzinho, fazendo aqui a beiradinha, contorno. E vai esfumando. Tem que ter bastante paciência aqui. Isso. Aí, agora a gente pode pegar aquele pincelzinho maior que tava usando, ó, e vir aqui e dar uma esfumada, porque às vezes o menor não esfuma bem. Aí, a gente pega um pouquinho desse vermelho queimado, traz ele mais pra cá. Agora, vamos voltar com o pincel menor. Ó, esse aqui é bem menorzinho. E vamos fazer aqui, ó. Tô com vermelho tomate. Vamos contornar aqui o desenho da rosinha. Posso pegar um pouquinho do vermelho queimado também. Deixo aqui, ó, os cantinhos um pouquinho mais escuro. Assim vai ficar mais fácil pra gente pintar a folhinha, a flor. Vai ficar, a tinta vai aparecer mais as cores, né? Se a gente pintar tudo de vermelho, tampar, dá pra fazer depois, mas como eu quero fazer uma rosa mais clarinha, vai ficar um pouco difícil, que o vermelho vai ficar querendo aparecer. Agora, eu peguei o vermelho queimado e eu vou fazendo uma sombra aqui, ó, nos cantinhos. Tem que ter bastante paciência para não passar por cima aqui do risco. Mas fica muito bonito depois, vale a pena. E a pintura é boa porque a gente se distrai, ajuda na coordenação motora, ajuda pra gente desenvolver também o nosso cérebro, é muito bom. Agora eu venho com um pouquinho do vermelho queimado. Aqui eu acabei passando o vermelho vivo, mas pode ser o vermelho tomate. Mas não tem problema não.
Porque como aqui tá mais na parte de baixo, então ela vai pegar menos luz. Mas também depende, né, da pintura. Se for uma pintura realista, e aí tem várias, pode pegar luz de vários lugares, né? Aí é diferente. Mas como essa aqui que nós estamos fazendo é uma pintura mais decorativa, não tem muito desses detalhes de luz e sombra. Tem também, mas não tanto. Isso, então, já contornamos. Aqui embaixo, ó, posso vir com o vermelho queimado ou com o púrpura, se você preferir também. Fica muito lindo com o púrpura. Mas eu preferi fazer com o vermelho queimado. Tem que usar também as cores diferentes, de vez em quando. Pra ver como que fica. Olha, aí vem com um pincelzinho maior, esfuma, porque às vezes o pequenininho não fica bem legal, tem que vir com um pouquinho maior. Aí agora aqui nas beiradinhas, momento de tensão é o momento de fazer aqui as beiradinhas. Isso. Agora eu vou pegar um pouquinho do vinho, nós vamos vir com a cor vinho e vamos colocar aqui, porque aqui tá fazendo mais sombra. E quando a gente faz essa sombra aqui, dá mais volume no caneco. Ou na xícara, né? Ó, esfuma um pouquinho. Isso. Aqui também eu vou fazer um pouquinho mais escuro, ó. Então, eu venho, mas não precisa chegar lá em cima. Vamos fazer só mais aqui, ó. Tô usando o vermelho queimado. Agora eu vou vir com o pincel maior e vou esfumar, ó, pra não ficar assim marcado. Olha, fica bem legal. Agora nós vamos deixar secar. Enquanto nós vamos fazer agora a alça, enquanto aqui vai secando. Na alça, vamos preencher ela toda de vermelho, tomate, ou qualquer outro vermelho que você queira usar. Então, a base vai ser vermelho tomate. Vai bem devagarzinho, porque aqui tá um pouquinho mais de trabalho. Olha, já preenchi tudo com vermelho tomate. Vamos beber água para hidratar. Vocês estão bebendo água? Estão se hidratando? Às vezes a gente passa o dia inteiro pra lá e pra cá. Esquece de beber água. Não pode. Como nós vamos fazer esses trabalhos lindos e ficar doente, né? Vamos beber água. Para vocês, fica o dever de casa, bebam água. Quero todo mundo bem hidratado, tá bom? Então, agora eu tô colocando aqui o vermelho queimado, nessa parte aqui. Preenchi tudo com o vermelho tomate e tô colocando aqui o vermelho queimado. A gente vai fazendo bem devagarzinho, porque mesmo tomando cuidado, às vezes ainda passa um pouquinho fora. Mas a gente vai aprendendo, né? De pouco a pouco.
devagarzinho. É assim mesmo. Aí, vou colocar um pouco aqui também, ó. Essa parte aqui também tô colocando vermelho queimado, pode ser púrpura. E agora eu vou vir com um pouco do vinho. Deixa eu pôr um pouquinho do vermelho queimado aqui também. Aqui parece que emendou tudo, mas não tem problema não. Depois a gente vai colocar uma luz aqui, ó. E aí vai separar. Vamos vir agora com um pouquinho do púrpura. Do púrpura não, do vinho. Vai colocando, esfuma, cuidado para não cobrir o vermelho e o tomate. Não precisa ser muito também. Vai colocando e vai vendo se tá ficando bom, se você acha que ficou mais. Vou colocar só mais um pouquinho aqui na bordinha. E aí, a gente vem com esse pincelzinho mais fininho, dando um acabamento. Depois, você vai esperar ele secar um pouquinho. O tecido vai absorver a tinta. E aí, você vai conseguir perceber onde você tem que colocar mais luz, né? Que é o vermelho mais claro. E o mais escuro com o vinho. Depois que ele der uma secada. Aí, a gente vai ver se ficou algum espaço sem tinta. Isso. Agora, eu venho com o vermelho vivo, aqui, ó. Só mais aqui nessa partezinha. Olha como fica bem legal. Posso pôr aqui em cima também. Aqui. Vai dar um volume. Mas sem tampar, sem passar na parte mais escura. Ó, posso pôr aqui, só nessas beiradinhas. Aí vai deixar secar para depois a gente colocar uma luz branca. Agora, vamos fazer essa parte aqui. Vou pegar um amarelo, tô usando o amarelo luz, esse amarelo. Então, eu tô usando esse, mas pode ser o amarelo canário, o amarelo ouro, e aí eu passo aqui. O amarelo, ele é uma cor que depois a gente tem que voltar e reforçar ela. Ele é mais transparente. Agora, eu venho com a cor telha, pode ser caramelo, e faço mais aqui nesse cantinho. Vou deixar o meio bem amarelinho. Vou pegar também um pouco terra queimada. Vou fazer mais aqui na beiradinha. Cuidado pro terra queimada não tomar conta da pintura aqui toda, que ele é bem forte. Agora, lavo o pincel. Posso voltar com um pouquinho do amarelo. Quanto mais a gente vai reforçando o amarelo, fica mais bonito. Entra um pouquinho aqui, ó.
já ficou bem legal. Aí a gente pode pegar um pouco do branco e fazer uma luzinha aqui, ó. Agora vai parecer muito não. Mas depois que secar, volta e reforça. Olha, fica bem legal. Agora nós vamos fazer aqui a borda da xícara. Para fazer a borda da xícara, nós vamos usar a cor preta. Agora é o momento de tensão. Então, nós vamos pegar o pincel mais fininho, colocar a tinta só aqui em cima. E aí, vamos começar aqui, ó. Nessa hora, a gente nem respira. Vem bem devagarzinho. E vai fazendo essa bordinha. Se você preferir fazer com o pincel fininho, também dá pra fazer. Mas eu acho que com esse fica mais fácil. É só ir bem devagarzinho. Com esse achatado, não precisa ser o de cerdas macias. Pode ser aquele amarelo também, achatado. Vem bem devagarzinho. E vai arrumando. Olha como já tá ficando bem legal. Olha que bonito. Muito legal. Depois que a gente põe essa parte na xícara, fica outra coisa. Aí vem bem com cuidado, sem pressa. Que às vezes a gente quer acabar logo a pintura, para deixar secar. Mas agora não pode ter pressa. Que é bacana, viu? Que bonito. E aí a gente vai arrumando. Cuidado, porque nessa hora do arrumar, pode dar ruim. Então, vai devagarzinho. Se você preferir deixar secar e depois ir bem devagar e passar de novo, para cobrir bem, também fica legal. Aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de vermelho queimado, tá vendo? Aqui ficou faltando um pouquinho, então você vem com muito cuidado e arruma. E não pode deixar um espaço branco aqui, ó. Bem devagar, cuidado, porque pode borrar. Aí, legal. Depois que secar, a gente vem com o branco e faz a luz. Porque se a gente for fazer agora, vai ficar cinza. Vai misturar o branco com o preto, vai ficar cinza. Aí, não é isso que a gente quer. Então, ó, depois que secar, vem com um pouquinho do branco, passa aqui. Aqui você já passa um pouquinho menos, ó. Deixa aqui pra ser a luz principal. Mas tem que ser seco, senão vai ficar cinza. Agora, vamos fazer a rosinha e as folhas. Então, para começar, nós vamos começar pelas folhinhas, porque elas estão mais por baixo. Vou começar com o verde kiwi. Folhinha bem simples, nada muito difícil. A base vai ser o verde kiwi. Aqui não precisa muito de luz, muita sombra. É uma folhinha mais simples mesmo. Olha, então preenche aqui.
Aqui não tem problema se tampar quem tá por cima. E aquela que ficou por baixo, depois a gente vai separar uma da outra. Olha, então bem fácil. Aí agora, você pode vir com um pântano, um verde mais escuro que você tem. Tô usando sépia inverno, mas pode ser uma outra cor mais escura mesmo. Pega um pouquinho de tinta, agora eu vou decidir qual que eu quero que fique por baixo. Aqui a rosa tá fazendo sombra na folha. E essa aqui eu quero que fique mais por baixo. Então, aqui eu já passei o verde mais escuro, volto com o kiwi e vou reforçar o kiwi. Fica muito bonitinho essas folhinhas. Agora a gente vem com um pincelzinho mais fininho. Vamos pegar um pouquinho do sépia e fazer uns detalhes. Aí eu ponho um pouquinho de água, uma gotinha. Ó, ponho uma gotinha de água. A minha gotinha foi um pouco grande. E aí eu deixo a tinta mais molinha. Pega essa parte aqui mais consistente. Não pode ser tão mole assim, ó. Tem que ser mais assim. Pra quando eu fizer o risco, tá bom. Aí eu venho aqui no meio e faço uma nervurinha. Só um detalhezinho bem fininho. Não precisa ser assim muito definido, com muito detalhe também. Só uma nervurinha aqui no meio. Eu posso também fazer alguns acabamentos aqui. E aí você vai colocando o que você, se você quiser colocar uns galinhos. Olha, fica bem legal. Aqui não vai aparecer muito, porque a gente tá usando sépia na cor vermelha, mas se você quiser usar também um outro verde, ó, também vai ficar bem legal. Aqui eu já peguei o verde inverno, tá vendo? Ele já vai aparecer um pouquinho mais, ó. Então, vem com o verde inverno. E faço aqui alguns detalhes. Pode fazer alguns contorninhos, fica bem bacana a folhinha. São detalhes que vai deixando a pintura mais bonita. Aí, se você também quiser fazer um pouquinho, só um pouquinho de luz, vem com um pouco do branco. Na parte aqui, ó, é bom depois que secar, que o branco vai aparecer mais. E aí não corre o risco de borrar as outras cores. E aí você pode vir com o branco fazendo um pouquinho de luz nas folhinhas. Mas só se você quiser. Porque assim já tá bem bonito também. Olha, mas fica bem legal.
Agora vamos fazer a rosinha. Também, se caso você quiser destacar um pouquinho mais, pode pôr um pouquinho do branco em algumas partes. Destaca um pouquinho mais os galinhos, fica bem bonitinho. Agora vamos fazer a rosa. Para fazer a rosa, eu vou usar o branco. E vou pegar também o rosa, o coral, branco, coral, e pode ser o púrpura ou terra queimada também. No meinho, eu vou começar com terra queimada não, vermelho queimado. Vou começar com o vermelho queimado. A rosinha não precisa ser assim muito definida. Aqui eu vim com a cor coral. Aí eu já venho com o branco e vai misturando a cor na outra. Ela não vai ficar bem branquinha. Depois você vai voltar e vai reforçar aqui o branco. Caso queira que ela fique mais branca. Volto com o coral de novo. Aí você vai arrumando. Ó, coloquei mais um pouquinho de vermelho queimado aqui, para dar uma profundidade. Agora, venho com o coral, vou preencher aqui as outras pétalas. Se você ficar com medo de perder o risco, pode vir definindo assim com a cor mais escura. Eu vou deixar esse risco da xícara na descrição do vídeo para quem quiser pintar. Depois pode acrescentar mais elementos aqui. Fica bem legal. Então, ó, eu defini uma cor mais escura, para não perder o risco. Depois que eu fiz isso, eu venho com a cor coral e passo aqui e misturo. Não apague todo o vermelho, deixe ele aparecendo. Não, aqui é como se fosse uma pétala que está por cima. Pode passar um pouquinho do vermelho escuro aqui também. E depois vem com o coral e mistura. Aqui é uma outra pétala que tá lá atrás. Agora nós vamos com o pincel. E vamos vir com a cor branca. Por ser uma rosinha menorzinha, fica um pouquinho mais difícil da gente pintar ela, mas fica bem legal.
Olha, então eu deixei um pouquinho do excesso do branco. Aí eu lavo o pincel, volto com o coral e vou misturar. Não vou deixar esse branco forte assim. Bom, também vai do gosto, né? Tem gente que gosta de deixar ela bem mais branca, deixar o branco aparecendo bastante. Então vai do gosto. Eu prefiro que fique um pouquinho mais suave. Vou vir com um pouquinho do vermelho queimado. É como pintar uma rosa mais grande mesmo. Aquelas maior que a gente faz, só que a diferença é que essa é uma mini rosinha. Olha, ficou bem bacana, né? Depois que tiver seca, a gente pode voltar, colocar um pouquinho mais de luz aqui, ó, nas partes mais que estão mais por cima, ou que a gente queira destacar. Depois essas cores vai ficar um pouquinho apagado, porque vai secar. Então, a gente pode voltar e dar uma reforçada. Olha, ficou bem legal. Não é muito difícil, tem que ir devagarzinho porque o espaço é menor. Aí, agora, para dar mais um charme assim na flor, vamos fazer o pistilo dela. Tô vindo com amarelo, faço só algumas batidinhas, venho com branco. Ó, tô colocando um pouquinho do branco. Bem pouquinho. Aí a gente vai deixar secar, igual eu deixei a outra secar. Ó, essa aqui eu deixei secar, voltei, coloquei mais um pouquinho da cor coral, reforcei um pouquinho do branco, fica bem legal. Agora, já tá mais seco, não tá tão seco, mas já deu uma secadinha. Vamos pegar um pouquinho do branco e colocar aqui onde eu quero que fique com mais luz, ó. Tô usando um pincelzinho mais antigo, redondinho. Aí eu vou definir onde eu quero que tenha mais luz. Posso pôr um pouquinho aqui. Aqui também, ó, vai dar uma separação da caneco para a alça e um pouquinho aqui embaixo também. Aí eu posso vir também e reforçar essa partezinha aqui. E vou fazer também uma luz aqui, ó. Coloquei, espalhei. Aí você decide se você quer uma luz mais fraquinha ou aquela mais forte. E também a gente pode fazer aqui, ó.
Ó, como a luz tá aqui, a gente vem aqui e faz um pouquinho. Olha, aqui fica mais forte. Aí limpa o pincel, faz um pouquinho aqui na bordinha. Faz aqui no outro lado também. Aqui fica mais fraquinho. Vou colocar mais um pouco aqui. Aqui não tá aparecendo muito ainda porque tá úmido. E aí depois você pode vir reforçar aqui, arrumar a rosinha e vai ficar bem legal, muito bonito. Olha que lindo, ficou muito linda essa xícara vermelha, muito chique. Então, ó, no próximo vídeo, nós vamos aprender a pintar essa rosa, bem simples, não é muito difícil, vamos fazer as folhinhas pequenininhas e vai ficar muito linda. Muito obrigada por vocês que assistiram, por quem tá compartilhando, tá dando seu like e se inscrevendo no canal. Quem também assiste, não é inscrito, mas que está assistindo. Muito obrigado e essa foi a pintura de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!